Estamos no ar, diretamente do Autódromo de Interlagos, o nosso templo sagrado do automobilismo brasileiro. E com muita honra, senhor Felipe Mota, temos aqui uma visita de peso, porque temos aqui também Rubens Barrichello, que é piloto, a partir de 2025, piloto também da NASCAR Brasil. Eu confesso, Rubinho, vou começar já perguntando que quando eu vi o seu anúncio no seu Instagram que você seria piloto da NASCAR Brasil, eu comecei a falar, não, como assim? Rubens Barrichello na NASCAR Brasil, e de repente era uma realidade. Conta pra gente como é que surgiu esse convite, se você hesitou em algum momento em aceitar, mas conta pra gente como é que foi esse processo, porque surpreendeu até este que você fala, né, a sua presença aqui, e eu acho que é muito bacana tê-lo aqui também nesses fins de semana de NASCAR Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado. Você sabe que eu ouvi, começando lá atrás, né, quando eu parei de correr de Fórmula 1, eu tinha 39 anos, e eu ouvi algumas pessoas falando assim, pô, já mostrou tudo que tinha para mostrar, tá tudo bem, puta, já correu 19 anos e tal. E aquilo veio para mim como uma coisa que as pessoas não me conheciam, porque tem gente que corre, né? A gente viu o Rosberg, por exemplo, foi campeão e parou. Pegou a bola, né? E foi embora. E assim, cara, eu gosto demais do que eu faço. Eu tenho uma dádiva de aqui neste templo, muito pertinho, lembrar a primeira vez que eu andei de kart. E assim, é com muita gratidão que eu participo das corridas, que eu vejo a minha luta com os jovens ou com os mais experientes, com situações que são, assim, eu realmente sou uma pessoa muito agradecida por todas as situações. E daí, quando o Thiago e o próprio Maurício Ferreira da Full Time me mostraram um pouco como era a perspectiva, eu tinha só um problema de datas, porque tem algumas datas que eu não consigo fazer porque eu fechei um contrato antes. Os patrocinadores dos meus meninos, eles têm alguma coisa que, fora o desejo de patrociná-los, que a minha presença também poderia ter como, por exemplo, a próxima da NASCAR eu não faço porque eu tenho que estar em Le Mans, entendeu? E para Alemanha eu levo o capacete, vai que, né? É uma situação. Mas 24 horas, alguma coisa vai acontecer. Mas a verdade é essa. Então, quando eles me mostraram, não demorou muito para a gente decidir que eu correria. Hoje me sinto ainda mais lisonjeado, porque o meu carro, patrocinado pela Fini, é uma coisa doida. Eu achei que Fini tinha a ver com um pouco mais com a juventude. O Dudu era patrocinado pela Fini no ano passado, tinha uma ligação muito forte, mas assim, não tem idade para comer a bala Fini. Opa. Todos conhecem, todos comem, e é uma coisa muito louca o que eu vou te contar. As crianças bem pequenas, elas associam a minha imagem com a bala, o meu carro com as pinturas diferentes, e depois elas vão buscar no YouTube o que eu fiz. Então, quando ele vê que eu corri com o tio Senna, que o pai fala, corri com... que legal isso. É uma coisa muito doida. Então, assim, o motorsport tá numa fase muito bonita. Acho que a Fórmula 1 está numa fase brilhante. Em 1,2 segundo você tem os 20 carros. Então, essa sempre foi a busca. E aí, muita disputa, muita coisa. Aí, quando você vê uma NASCAR, que os carros são bonitos e tem um pega... Assim, e eu sou Caxias mesmo. Eu tipo assim, assisti 24, assisti todas as provas de Interlagos de 23 e 24. Por quê? Porque você tem que entender. Você não pode chegar achando que correu muitos anos. Não, você sabe, esse carro dá muito vácuo. Você tem que ver, você corre contra gente mais experiente, menos experiente. Então você tem que saber com quem que você está duelando. E é uma dádiva. Eu realmente me sinto lisonjeado de estar aqui. Eu achei muito... Antes até, esse depoimento do Rubinho sobre a Fini... Eu também achei interessante. É muito interessante porque, sem querer, isso é muito NASCAR dos Americana. Estados Unidos. Porque durante muito tempo, por exemplo, o Kyle Busch tinha o M&M's. Então, e eu acho que o que as crianças também imaginam, estão no imaginário das crianças, é que o carro está cheio de doce. Então, mas não só isso. Por causa disso. Eu acho isso maravilhoso, porque é realmente um parâmetro. Mas o fato
do pai já ter falado para aquela criança de 5, 6 anos, assim, e o pai depois mostrar uma imagem da Fórmula 1 antiga e ele senta ainda para ver Fórmula 1 com o pai hoje em dia, mostra uma ligação muito forte, familiar e com o passado da pessoa. Uma coisa que eu acho que vai ensinar muito mais para o futuro do nosso país, que é um país que ainda não sabe apreciar as posições que o brasileiro chega. Se não for primeiro, então, assim, eu acho que o valor que... vê hoje o Colapinto, entendeu? Assim, tem alguns que são críticos, mas o fato dele estar lá é muito mais reverenciado do que o próprio Bortoleto. Você está falando Argentina versus Brasil. Isso. Por quê? Porque o ensino é diferente. Eles estão... finalmente a gente esteve lá, ficamos tanto tempo fora, então, vamos lá, vamos apoiar. Os caras estão tudo lá em Imola, estão tudo lá invadiram Interlagos aqui com o ingresso sold out e de alguma maneira eles entraram aqui. Então, mas isso que é maravilhoso. Eu acho que essa busca, através daquilo que a gente viu de Netflix, daquilo que a gente está vendo, faz com que a criança... ele correu com o tio Senna, que era o cara que meu pai falava que não sei... Começa uma coisa e associado ao fato do menininho ou da menininha achar que tá cheio de bala dentro do meu carro. Né? Então, isso é legal demais. Show de bola. Rubinho, essa semana o Jafone foi participar do nosso podcast falando sobre Fórmula 1, e ele começou a falar da vida e eu citei uma entrevista do Dudu, que o Dudu foi lá e ele citou muito ele citava os sobrenomes, né? Os Barrichello, os Jafone, porque ele tem isso. E a gente entrou nessa questão familiar. E aí o Felipe, quando falou de você, falou, porque o Rubinho é louco por corrida. E todo mundo fala sobre isso. Eu já vi corte do Tarso Marques falando de você. Não, que não é louco que nem o Rubinho. Cara, da onde é isso, Rubinho? E eu queria que você tentasse explorar a questão do tempo, assim, a idade passando, o que se piora, obviamente, a questão física não é a mesma, você está inteiro, o que se melhora com a experiência, da onde é esse negócio que realmente passa do ponto até em comparação a outros pilotos e como trabalhar a passagem dos anos como piloto? Acho que é amor explícito, é você com a idade entender que você pode querer mudar o teu humor por alguma coisa que foi falada ou não, mas é uma opção. Então, quando você é mais experiente, você já não tem coisa que para te chatear precisa o carro tá bem ruim, uma situação dessa que aí é onde eu trabalho, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô ali, você tem situações que o carro não está funcionando e você trabalha, você vê os mecânicos a noite inteira, tal. Então tem coisas que podem te chatear, mas por você ser perfeccionista, como todos somos, e querer trabalhar mais. Mas o amor que eu tenho pela profissão e junto à gratidão me fazem uma pessoa em equilíbrio, porque é isso que a gente vê hoje no trânsito. Se você parar, faça assim uma análise por você. Você está parado no trânsito hoje e assim, as pessoas não estão analisando que o trânsito está ficando mais lento pelo aumento de carros. As motos não estão mais lentas. Ela passa por você, tipo 60, 70, 80. Então, o trânsito hoje ficou perigoso. E está parado. Você só vê aquilo. Você não consegue sair para a esquerda como você saía antigamente ou para a direita, porque está vindo uma moto a milhão. E aí, o que você faz? Você pode escutar uma música, você pode escutar um podcast, que hoje em dia é muito legal para mexer com o teu conhecimento, e por isso na minha palestra eu falo muito em autoconhecimento. Você pode observar. Aí você observa que assim, tem o número é menor do que 50% de pessoas que estão centradas, equilibradas. Eles estão brigando com o mundo. Se você olhar, você pode ver, o teu problema é porque você falou, eu falei para minha mãe que eu chegaria às 2, falei para o meu patrão que eu chegaria às 2, mas você não vai chegar. Então não tem o que fazer. Se não é uma coisa que você controla, você não tem muito o que fazer. Então você só se programe para o dia seguinte sair 2 horas antes, né? Que aliás é um grande negócio na vida hoje, é você sair muito antes. Você tem que sair muito antes para que você não tenha chegar no aeroporto, correr. Cara, isso traz um estresse. Então eu acho que a corrida, por que eu quis comparar essas coisas? Porque o autoconhecimento é muita coisa. E aí o cara fala assim, puta, mas o Rubinho tá... O que piorou pro Rubinho? A vista. Tô ficando velho, a vista piora. Você aumenta a lente, tá tudo certo.
piorei quanto de quando eu era moleque? Não sei, mas também não quero saber, né? Melhor não saber. Exato, só vai, entendeu? Pô, me classifiquei para o Mundial de Kart esse ano de novo, entendeu? Aliás, cai na mesma data que aqui, só que eu vou lançar o meu kart lá, o Barrichello Beetle Art, vai ser lançado em Bahrein. Então, não tem... Quando é isso, Rubi? Mês? Dezembro, acho que é penúltima ou última prova do nosso campeonato aqui. Cara, assim, mas não é, o Rubinho teve sorte que caiu lá. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você trabalha pelo teu, pelo teu desenvolvimento, né? Porque é muito fácil julgar a vida do outro, né? Mas de qualquer forma é um trabalho constante de acordar agradecido de verdade. Meu motorhome, minha picanhazinha, minha churrasqueira, dormindo no Laranjinha, amigo, é muito perto de onde eu vivi minha vida inteira, eu tenho que ter gratidão por isso, né? E tem uma coisa interessante, né? Porque você conversa com os pilotos, não só daqui, mas de outras categorias, que também já tem uma experiência, né, bem consolidada. E aí a gente pergunta, mas você tem alguma ideia de quando vai parar tal? Fala assim, cara, eu olho pro lado e vejo o Rubens com mais de 50 anos correndo com esse prazer. Eu não admito pensar em parar agora. Então, você tem essa noção de que, querendo ou não, você também acaba servindo como referência, espelho, para outros pilotos que até pode bater roda contigo na pista, ser o seu rival? Que eu possa contagiá-lo com uma forma de amor, sorriso e trabalho constante e tal, é a melhor coisa do mundo. Que ele não olhe para a idade e ache que tudo acontece, que vai acontecendo. Eu acho que tem aí uma situação que ela é muito diferente. Eu realmente tenho muita gratidão pelo que eu faço. Então, não me vejo parando. É uma coisa que, enquanto a lente você vai aumentando e vai podendo, porque isso é uma coisa que vai mudando, não tem jeito. Está acontecendo comigo agora, inclusive. Então, e aí tem aquele processo. Pô, o meu é astigmatismo com miopia. O meu também. Só que daí se aumenta demais, você não vê perto. Então, você tem que ir mexendo com isso para você achar o setup. Tudo é setup. E como eu sempre gostei de setup... Então... Eu até falei isso porque eu tive um problema recente ao vivo na televisão. E aí é luz, monitor longe, tela curta. E aí você começou a olhar, começou a dar um blur. Eu falei, opa! Eu fui ver, imagina isso a 300 por hora. Eu estou sentado num sofá. Rubinho, a entrevista do Dudu me marcou muito lá no Motorsport, porque eu vi assim, não vou peguei no colo, mas eu vi ele nascer. Sim. E ver que tá virando um homem. Sim. E eu acho que para um pai poucas coisas devem ser mais importantes do que ver um filho ganhar asa. E assim, lúcido, ele falou de ir para a Europa, de voltar, das conversas até contigo de questão de grana, assim, porque meu pai estava disposto, e eu falei, pai, não vou voltar. E quanto a Stock, o ano passado até redimensionou a forma como ele se via como um piloto, quase como se ele estivesse tendo um resultado melhor do que ele esperava, e realmente foi um ano espetacular. Sim. E agora vai para fora num grande campeonato. Descreve um pouco a sua relação com os filhos nesse sentido, porque agora é diferente. Antes vai estudar, menino, e agora tem essa coisa de processar a parte financeira ou a estratégia de corrida, de saber a hora de orientar, mas também dele também quebrar a cara ou até acertar, indo contra o que você falou. Como é que vocês trabalham o diálogo, Rubinho? Eu acertei muito no momento em que eu parei de pedir pelo resultado ou pela situação que eu via meus filhos. A partir do momento em que eu entendo que a dificuldade é aquilo que ensina, eu peço que eles tenham a cabecinha iluminada para resolver os problemas, para que eles possam duelar com o problema e saber lidar com isso, né? Eu acho que um cara que pretende chegar ao topo, ele tem que... Como é que eu cheguei? O meu aconteceu muito porque eu sempre tive, desde muito cedo, uma busca por mim, para eu me entender. O meu autoconhecimento era muito importante desde muito cedo. Eu entendi muito cedo que eu dei um salto e que nem papai nem mamãe conseguiam seguir isso. E é um fator muito importante de deixar os filhos irem também. Porque quando o Dudu ou o Fefo viram para mim e falam assim,
Aliás, tem gente que se chateia, que tem que falar que é Eduardo e Fernando, porque eles já são grandes. Mas é engraçado isso. Tem um processo sobre isso. Mas quando você pega o Eduardo e o Fernando, você olha lá e eles falam, não é mais assim. Eu falo, vem cá. No projeto ou na questão educação, coerência, princípios, é assim. Não vai mudar. Agora, na linha de corrida, compreendo. Vou testar a sua. Entendeu? Tem uma diferença muito, muito grande. E tem uma coisa que é demais, assim, demais. Assim. Eu já falei para os dois várias vezes. Hoje, como teu coach, eu quero falar que, que baita ultrapassagem. Parabéns. Como teu pai, seu imbecil, velho, seu louco, você não me faça mais isso. Sabe? Porque também tem uma diferença muito grande. O Fernando mandou um por fora lá em Portimão que eu quase caí da cadeira. O Eduardo me entra lado a lado nos caras, o Ruge, assim, é de cair da cadeira mesmo, né? Então ele te viu fazendo isso de Brown GP. Mas estão fazendo isso por alguém, é puro amor. Isso aí para mim já está assim mais do que claro, porque como você os viu crescer, eu batia muito na tecla. O pai vai quantas vezes por semana na academia? Todo dia, pai. Não é fácil. Então vá por você, não vá por mim. Entendeu? Para mim era muito importante que eles pudessem dar prosseguimento ao amor que eles têm, entendeu? Então hoje, no dia de hoje, ter falado com os dois estão em Spa. O Dudu correu semana passada e ficou lá porque eu não posso ir e ele ficou com o irmão. Então os dois estão dividindo o hotel, estão assim. E eu falei para o Eduardo, cara, você tem a chance de fazer muito melhor que eu, porque ele é coach de simulador. Então ele pega gente que às vezes não tem noção nenhuma e torna o piloto em piloto. E muitos deles vieram já para a realidade aqui para provar que ele está fazendo um bom papel. Eu falei, cara, com o teu conhecimento você tem a chance de dar muito mais para o Fernando do que eu. Então, porque o pai fica um pouco apreensivo, né? Então, não tenha dúvida, várias vezes aconteceu. Ele falou, pai, mas assim, me dá mais uma dica, pelo amor de Deus. Eu falei, filho, dá uma olhada o quanto que aquele carro tem mais de cambagem, meu amor. Dá uma olhada, não precisa nem... Olha o teu, olha o do cara. Então, vai lá e taca esse monte de cama. Então, existe um lado meu de conhecimento, mas que não entra muito. Não entra muito. Cada um tem... Eu não consigo, no meu swing de golfe, copiar o Tiger Woods. Eu consigo ver que ele tem uma mentalidade muito forte e eu, apesar de não bater tão longe quanto ele, se eu estiver num dia equilibrado, eu posso jogar muito bem. Então, é uma coisa assim, não tem muito... Você precisa lidar com as suas limitações diárias. Perfeito. Tem alguma outra questionamento? Não, sempre terei, mas o Rubinho tem horário, né? Tem horário. O Rubinho é bom de papo. Vai seguir. E aqui a gente já, inclusive... Eu queria fazer um convite para o Rubinho, Exatamente. porque já completaremos 10 anos. Se a gente puder fazer uma edição especial de 10 anos com o Rubens Barrichello, vai ser... Eu sei da agenda, a gente vai tentando. As nossas dependências. Eu faço com prazer. Você sabe que hoje, para mim, é um prazer muito grande, porque eu sempre fui falastrão. Eu sempre quis colocar meu coração, mas acho que o Brasil se encontra em uma mentalidade diferente, né? Como vocês para aqui, melhor. Eu também acho. Porque antigamente o cara fazia um corte, pegava uma frase que eu coloquei e fala, Rubinho falou de alguém. Aí isso era um negócio, cara, que deturpava, criou inimizades, deu manchete, mas criou coisas ruins, né? Entre pilotos, entre... categorias. Em tudo. Mas hoje, eu acho que a coisa está sendo revisitada porque o ao vivo está muito mais fácil e você tem também um Instagram para falar, você tem uma série de coisas que a pessoa... Hoje, a diferença entre a pessoa parar e falar assim, Rubinho, que legal que você corre de Stock Car, é a que eu gosto. Rubinho, que legal que você corre de NASCAR, a que eu gosto. Rubinho... O seu cachorro tá lindo. Sim, sabe assim? Tem gente que não quer saber da corrida, mas quer saber do dia a dia. Eu acho isso o máximo, porque tem aí uma série de diferenças, né, que eu pude, com o tempo, ir mostrando quem realmente era. O próprio Galvão falou isso uma vez. Falou assim, que pena que as pessoas não te conhecem. E hoje as pessoas me conhecem, entendeu? As pessoas, pelo menos, têm a chance de me conhecer mais por seguir via Instagram, seguir vendo...
a qualidade que eu tenho com os meus filhos, né, do ensino, do aprendizado, né, dos problemas, né, porque eu acho que o problema tem que ser mostrado também. A minha melhora é do fato de aprender que as pessoas têm problema. E às vezes uma leitura, um filme te mostra, fala, cara, tive isso. Sim. Né? Então, puxa, para mim é um dia a dia que eu me ocupo com isso. Assim, minha saúde mental é muito importante. Perfeito. Muito obrigado, Rubens Barrichello, aqui no nosso estúdio em Interlagos, também ao Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Pinho na NASCAR, hein? NASCAR em Interlagos, é só colar. Isso aí. E, exatamente, você que está acompanhando aqui a gente, nesse fim de semana, NASCAR Brasil, junto com um evento fantástico com a Copa Truck também, Copa HB20, também outras categorias. É um show da velocidade, você que curte, né? E também para ver o próprio Rubens Barrichello, não à toa, ele não fala, mas em qualquer categoria, na hora da visitação, a muvuca maior está onde? No box deste rapaz aqui. Então, e você pode, inclusive, acessar o QR Code e já adquirir o seu ingresso para vir aqui em Interlagos, se estiver em São Paulo, aqui na região. Venha porque é muito bacana e as corridas são da melhor qualidade. Muito obrigado ao Rubens, obrigado ao Felipe, obrigado a você. Até a próxima. Tchau, tchau.